Saudações! Está a começar mais uma edição do programa Saúde e Bem-Estar. Bem-vindo! O Outubro Rosa marca normalmente este mês para a reflexão que somos convidados a fazer em torno do combate ao cancro da mama, que é a segunda maior causa de mortes dentre os cancros nas mulheres. O nosso tema de hoje é cancro da mama. Acompanhe a reportagem. O cancro da mama é uma doença causada pela multiplicação desordenada de células anormais na mama e é o cancro mais comum e fatal entre as mulheres no mundo. Segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, a doença afeta cerca de 11,7% dos novos casos em cada ano. Só em 2020, 10 milhões de pessoas perderam a vida vítimas da doença. Em Moçambique, nos últimos 5 anos, o cancro da mama foi o cancro mais diagnosticado nas mulheres, afetando a faixa etária dos 30 aos 59 anos de idade e foi responsável por 8% das mortes por todas as causas de cancro. Segundo a especialista Otília Soares, médica oncologista, existem diversos fatores que estão relacionados ao aumento do risco de desenvolver a doença, divididos em 2 grupos, modificáveis e não modificáveis. Em termos de, quando nós falamos de cancro da mama, não falamos tanto em causas, não é? Falamos mais em fatores de risco, ou seja, quais são aquelas situações que podem tornar uma ou outra mulher mais vulneráveis a desenvolver o cancro da mama ou não. E quando nós falamos em fatores de risco, nós podemos falar daqueles fatores de risco não modificáveis, ou seja, aqueles que não dependem da nossa vontade. Existe outro grande grupo de fatores de risco, que são os fatores que são os modificáveis, aqueles que dependem muito da nossa vontade. Começando pelos fatores de risco não modificáveis, podemos começar por falar o primeiro, que é o simples facto de sermos mulheres. O simples facto de sermos mulheres já nos põe em risco de, em algum momento da nossa vida, podermos vir a ter o cancro da mama. A idade, não é? Quanto mais idade a mulher tiver, maior será o risco de, em algum momento da sua vida, vir a desenvolver o cancro da mama. Quais são os outros fatores não modificados? Os fatores genéticos, não é? Se nós herdamos gene de algum familiar, então podemos também em algum momento vir a desenvolver o cancro da mama. Isso não depende já da nossa vontade. Temos a história reprodutiva, aquelas mulheres que têm a menarca, ou seja, a primeira menstruação, muito cedo, por exemplo, aos 10, 11 anos, e também aquelas mulheres que têm a menopausa muito tarde, acima dos 55 anos, estão em maior risco, isso por causa do grande período de exposição hormonal. As mulheres que nunca tiveram filhos, as nulíparas, não é? Portanto, também é um fator que contribui para o desenvolvimento do cancro da mama em algum momento. Não quer dizer que seja linear, não é? Então, esses são alguns exemplos. Presença de nódulo ou caroço que não dói, mudança na cor do mamilo, saída de líquido pelo mamilo, inchaço ou alteração no tamanho, constituem um sinal de alerta da existência de um cancro da mama. O cancro da mama não é uma doença homogênea, ou seja, não é igual para todas as mulheres. Há aquelas mulheres que logo à altura do diagnóstico já é uma doença agressiva, já é uma doença grave. E há outras que levam muito tempo. Na maior parte das vezes não dá sintomas. A pessoa não sabe que tem o cancro da mama. Muitas vezes a mulher descobre fazendo o seu autoexame, não é? Está a fazer o autoexame, nota que tem assim um caroço na mama e aí já fica preocupada, procura saber o que é, e às vezes o diagnóstico pode ser o cancro da mama, pode ser, não é? E a outra pode-se descobrir, o que seria o ideal, é através de algum exame de rotina, exame de imagem, que a mulher às vezes vai para fazer um check-up, por exemplo, faz o exame de imagem e descobre que tem lá um nódulo ou 2 nódulos na mama. Agora, para aqueles casos que já estão um pouco mais avançados, em que já é possível palpar, então a mulher pode apresentar um caroço na mama,
Pode ter na mama, pode ter também na axila, não é? Pode ter assim aqui em cima da clavícula, mas a nível da mama pode ser um nódulo que no início é indolor, não é? Outras situações, a mama pode estar aumentada de tamanho, não é? A pessoa vê, compara com outra mama, vê que a mama está de frente da outra, está mais aumentada. Numa situação um pouco mais avançada, já aparece a mama naquilo que nós chamamos casca de laranja, porque parece mesmo uma laranja. É a mama que está muito aumentada e depois tem aqueles pontinhos assim. Às vezes é o simples saída de sangue ou um corrimento pela mama, não é? Se a mulher não está a amamentar, então não tem que ter nenhuma saída de líquido pela mama, não é? Se a mulher tem isso, é um sinal de alerta. Deve-se dirigir à unidade sanitária para se fazer o diagnóstico, saber se sim ou não. Às vezes saída de sangue pelo mamilo, outras vezes o próprio mamilo fica retraído assim para dentro, né? A mulher sente, compara, vê o espelho, vê que esta mama está diferente da outra, o mamilo está... Então tudo aquilo que está fora do comum, porque, em princípio, todas as mulheres devem conhecer o seu corpo, devem conhecer, nesse caso, as suas mamas. Isso só será possível fazendo o autoexame. Tem de fazer todos os meses autoexame. Então, qualquer anomalia que notar é um sinal de alerta. Não quer dizer que seja cancro, mas tem de saber que se não é normal, não é aquilo que está habituado, então dirigir-se à unidade sanitária. Costumamos dizer que quem faz o primeiro diagnóstico do cancro da mama é a própria mulher. Porque quando a mulher chega à unidade sanitária, vai dizer ao técnico de saúde: a minha mama está com alguma alteração. Então ele vai perguntar o que é que se passa. Então ela vai dizer: notei um caroço, ou então notei que uma mama está maior do que a outra, ou assim, algo de anormal. Existem vários tipos de cancro da mama. O carcinoma invasivo é o tipo histológico mais comum e é responsável por aproximadamente 75% dos casos de câncer de mama. Em relação aos tipos de cancro da mama, existem vários, não é? Tudo isso depende daquilo que é aquela classificação histológica, né? O tipo de cancros de mama que existem são vários, mas o importante é nós classificarmos desta forma, né? Para nós termos uma ideia do que é estadio inicial. Temos um estadio inicial ou estadio precoce. Podemos falar daquela doença que está localmente, nós chamamos localmente avançada, ou seja, está aqui a nível da zona da mama, da axila, nós chamamos localmente avançada, e depois temos aquela que é doença disseminada, aquela que já se espalhou. Então podemos classificar em três grandes grupos e, dependendo disso, então a abordagem terapêutica também é diferente. O paciente com cancro de mama deve ter alguns cuidados que o ajudarão na recuperação da doença, conforme explica a especialista. Em termos de limitações, o que se aconselha é em relação, por exemplo, se é uma doente com cancro da mama que é submetida à cirurgia, né, para a retirada da mama, que se retira a mama e tira-se os gânglios da axila, né? Então, o que pode acontecer com esta doente é que ela já não tem aquela proteção a este nível, não é, do braço. Ela não pode fazer exercícios com este braço assim, por exemplo, carregar coisas pesadas, não é? Não pode fazer grandes esforços com o braço da mama operada, não é? Porque já não tem aquelas defesas, porque tira-se os gânglios, não é? Os gânglios fazem parte do nosso sistema de defesa. Então recomenda-se a essas mulheres que devem fazer alguns exercícios, muitas vezes tem um acompanhamento pelo fisioterapeuta, explica que tipo de exercício tem de fazer, mas ela própria não pode fazer exercícios pesados porque há o risco de ficar com edema, inchaço do próprio braço, que é secundário a esse tratamento que ela fez, não é? Então, mas sempre há recomendações que se dá, algumas vezes tem de usar aquelas meias, uma espécie de luvas elásticas que é para ajudar no processo de drenagem linfática. Por outro lado, não há assim grandes limitações fora aquele período, por exemplo, em que elas estão em tratamento. Por exemplo, se é uma doente com cancro da mama, está a fazer quimioterapia, então há recomendações que se dão em relação à alimentação durante aquele período em que está a fazer o próprio tratamento, ou quimioterapia ou radioterapia. Por exemplo, se vai a fazer radioterapia, algumas recomendações: não pode estar exposta ao sol, por exemplo, para esta zona, tem de sempre proteger.
e outras recomendações que se dão. Então, mas em termos de limitações assim para a sua vida, no geral, se é uma doença que não está como complicada, não existem assim grandes limitações, para além dessas que eu falei, e as outras que são decorrentes do processo de tratamento. Apesar de raro, estimativas indicam que em cada 100 casos de cancro da mama, um homem pode ser afetado. O cancro da mama é o segundo tumor maligno mais frequente na mulher. Também é a segunda maior causa de morte em termos globais relacionados ao cancro. Os homens também, apesar de ser raro, o que está descrito é que nós podemos dizer 1%, ou seja, em cada 100 mulheres podemos ter um homem com cancro da mama, não é? Não é muito frequente, mas quando ocorre tem tendência a ser muito mais agressivo do que na mulher. Os sintomas também são os mesmos, não é? É um nódulo que o homem palpa na mama, em princípio. Então é importante também fazer o autoexame. As autoridades de saúde chamam a atenção que é preciso as mulheres fazerem o autoexame para detectar qualquer sinal de que provavelmente possam estar a ser afetadas pelo cancro da mama. Por tratar-se de uma doença silenciosa, é preciso que haja muito cuidado ao observar qualquer sinal que possa aparecer nas mamas. Para a detecção precoce do cancro da mama, é necessário fazer o autoexame com frequência. Se nós estivermos diante de aquele grupo de cancro da mama, daquelas mulheres que fazem parte do grupo do cancro do tipo hereditário, por exemplo, hereditário. Para esse caso, não era importante fazer-se testes genéticos, não é? Testes genéticos para saber se esta mulher tem algum risco de, em algum momento da sua vida, vir a desenvolver o cancro da mama, porque é uma doente que já tem alguma história, não é? Por exemplo, se é uma doente que já tem história, por exemplo, a mãe teve, a irmã teve, a avó teve, aqueles familiares até primeira, segunda geração, mulheres, se tem história, então é importante fazer um seguimento, um aconselhamento genético a esta mulher. Então, essa seria uma forma de prevenirmos, entre aspas, não é? Mas, por exemplo, é possível. E depois, outras medidas seriam nós conhecermos aquilo que são os fatores de risco e estarmos longe daquilo que são os fatores de risco. Por exemplo, a dieta, temos muita atenção à dieta, aquela dieta que é rica em carnes vermelhas, gorduras, dieta pobre em verduras, legumes, vegetais, cereais, etc. É importante também recomendarmos que a mulher evite a vida sedentária, não é? Porque nós estamos a falar de vida sedentária, logo a seguir já estamos a pensar em excesso de peso ou obesidade, que são fatores de risco para o desenvolvimento do cancro da mama, evitar os hábitos alcoólicos, tabágicos. Então, não falamos em tanto que se nós podemos prevenir a doença, mas pelo menos nós estamos longe daquilo que são os fatores de risco, aqueles que são modificáveis. Aí, esta questão dos fatores genéticos. E se forem mulheres que têm história familiar, também essas mulheres precisam ter um seguimento muito mais apertado relativamente às outras que não têm história familiar do cancro da mama. Apesar de que cerca de 70% dos cancros da mama são esporádicos. Ou seja, surgem em mulheres que não têm história familiar, não têm nem mãe, nem irmã, nem tia, nem avó, não tem história familiar. Ela é que começa a fazer a história. Se a doença for detectada em estágio inicial, as chances de cura são maiores, chegando a até 98 a 99% de cura. Além disso, o tratamento neste estágio é menos agressivo e há uma maior chance de preservação da mama. A nossa luta é que as mulheres cheguem à unidade sanitária numa fase inicial. Porque se estão numa fase inicial, primeiro as probabilidades de cura da doença, se estamos a falar de uma fase inicial, e mesmo inicial, precoce, são à volta de 90, 98, 99%. E se a mulher chega num estadio muito avançado, então as probabilidades de cura são muito baixas. Então é importante
tudo isso depende do estadio em que a mulher se apresenta à altura do diagnóstico. Se ela for encontrada numa fase inicial, então segue os tratamentos, todos os passos que têm de ser dados e tem a possibilidade de cura da doença, não é? Agora, em termos de danos, porque esta doença, numa fase avançada, tem tendência a provocar metástase, ou seja, a doença já foge da mama e espalha-se por todos os outros órgãos do corpo. E os órgãos de predileção do cancro da mama são os pulmões, o fígado, os ossos e o cérebro, não é? E o cérebro. Então, se é uma mulher que é diagnosticada numa fase em que o cancro já se espalhou, não está simplesmente na mama, já está, por exemplo, no fígado, já está nos pulmões, então é uma doente que já tem uma qualidade de vida muito baixa, não é? E muito afetada, então pode ter problemas respiratórios com frequência. Se tiver afetado os ossos, pode ter aquelas que nós chamamos de fraturas patológicas, não é? De repente está a fazer uma atividade muito simples em casa, pode ser que esteja só a varrer, tropeça, se cai, parte a perna. Então, às vezes, a mulher nem sabe que tem um cancro da mama, porque não tem o hábito de fazer o autoexame. Por isso que eu digo, o autoexame é importante, todas nós devemos fazer o nosso autoexame. Ela não faz o autoexame, está em casa, está a cozinhar e não sei o que, tropeça, se cai, parte a perna. Vai para o hospital, pensa que é uma fratura simples. Depois de fazer todos aqueles exames é que se descobre, não, aquela fratura é porque já tem a doença metastática. A doença já fugiu da mama, já está no osso, não é? Então, a qualidade de vida dessa doente, naturalmente, que será muito limitada. Várias organizações sediadas no nosso país desenvolvem esforços para chamar a consciência da população sobre a necessidade de se diagnosticar atempadamente o cancro da mama. Para as pessoas que não apresentam nenhum sintoma e que já estejam acima dos 40 anos, é também aconselhável que façam o rastreio. Acompanhe algumas destas atividades. Dizer que a nossa associação é uma associação sem fins lucrativos. Nossos objetivos são dar apoio psicossocial aos doentes e às famílias de pessoas que têm esta patologia, não é? O cancro, tanto adultos como crianças. Nós trabalhamos nos sectores do Serviço de Oncologia do Hospital Central e também na pediatria e eventualmente também na ginecologia, visto que lá às vezes é o início, não é, do tratamento para alguns cancros. Como eu já disse, é uma associação sem fins lucrativos, portanto nós trabalhamos na base para conseguir angariar aqueles produtos que periodicamente oferecemos às doentes, produtos de higiene, não é, de higiene pessoal, às vezes fruta, às vezes um sumo, uma bolacha, uma papinha. Basicamente é isso, não é? Tanto para adultos como para crianças. Crianças também, brinquedos, não é? Material escolar para aqueles que já são mais crescidinhos. Então, como é que nós conseguimos ter esses produtos, esses materiais? É através de doações. Nós aceitamos qualquer tipo de doação. É verdade que também temos sócios que pagam as suas quotas, não é? Que nós agradecemos muito, mas com esse dinheiro das quotas que eles pagam, nós conseguimos. Mas também, às vezes, isso não é suficiente. Então, temos muitos parceiros que têm colaborado conosco, são grandes parceiros nossos de longa data e então, através deles também conseguimos angariar esses produtos que eu estava a mencionar. Por exemplo, agora temos uma organização da Beira que se prontificou para oferecer perucas e lenços para aquelas mulheres que fazem a quimioterapia. Já sabemos que a quimio faz cair o cabelo. Já tivemos também este ano, tivemos a sorte de ter outro parceiro que também forneceu perucas, não é? Então, dizer que qualquer doação, qualquer coisa que tragam para nós será muito, muito bem-vinda. No mês de outubro,
O mundo se veste de rosa por uma causa nobre, a conscientização da prevenção do cancro da mama e alertar a sociedade sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama. Eu senti um caroço em mim, só que na altura eu achava que fosse normal, por causa da minha adolescência. Tem que ter caroços que é para a mama desenvolver. Eu pensei que fosse normal. Fiquei um bom tempo, me formei como professora no Instituto de Formação de Professores. Quando voltei, eu percebi que já não era normal, porque a minha idade já estava avançada. Conversando com minhas primas, também percebi que havia uma anomalia em mim. Eu fiquei indefesa, sou uma pessoa muito fechada. Eu não converso com quase ninguém. Então, depois de um tempo, eu resolvi procurar um médico. Quando eu procurei, fizeram em mim diagnóstico de cancro de mama. Então, depois disso, tive que abrir um processo para começar com o tratamento. Estou ainda nesse processo de tratamento. A retirada de exames para marcar o dia da operação. Em 2015 eu fui diagnosticada com um tumor no cérebro. Tive que viajar para fora para operar. E graças a Deus nessa altura tudo correu bem. Em 2019 voltei para o controle e diagnosticaram-me um cancro no útero e tinha endometriose. Eu tive que fazer uma estrectomia e tratamento lá, mas voltei, estava tudo bem até ficar 2 anos sem conseguir, por causa da Covid não consegui lá fazer o controle, nem fazer acompanhamento. E este ano, em abril, voltei a descobrir que tinha um tumor no cérebro. O tumor reapareceu e voltei a operar agora em junho, dia 22 de junho. E estou no processo ainda, vou voltar, acho que o visto não saiu, acabei de saber agora que não saiu o visto, mas volto para a Índia, acredito, basta que o visto saia, compro a passagem e volto para fazer radioterapia, fazer acompanhamento. Estou no processo ainda do tratamento todo. Assim, a minha doença de cancro começou em Caruço e comecei a sentir no mês de outubro de 2019. Comecei com os tratamentos lá em Murumbene, me transferiram para o Hospital Central de Chipuque. Não deu certo, me transferiram de novo até o Hospital Central de Maputo. Fiz tratamentos de quimioterapia até chegar ao ponto de me operar, enquanto a minha mama estava inchada. Estava inchada, estava despolvida. Fiz tratamento, 11 ciclos de quimioterapia. Me operaram por 2 vezes. Agora estou curada. Mas agora ainda estou no tratamento de cancro. Estou no Itaque para queimar essa tal ferida. Amigos, papá, mães, vamos fazer tratamento de cancro. O nosso maior valor é a vida. A oncologista Otília Soares deixa uma mensagem de conscientização a todas as mulheres. Primeiro é que nós devemos todos, não é, lutar para inverter este paradigma de que cancro da mama é sinônimo de morte. Isso temos que tirar da cabeça. O importante é que se faça o diagnóstico precoce. Se nós conseguirmos fazer o diagnóstico precoce, então podemos salvar muitas vidas. Quando o diagnóstico é tardio, fica tudo muito complicado. Às vezes a mulher já aparece num estado muito debilitado e por mais que nós queiramos dar um tratamento, muitas vezes a própria doente já não tem condição física para receber este tratamento.
o número 1 que depende de nós fazer o autoexame. Para aquelas mulheres que ainda vêm o período menstrual, não é? Que façam o exame da mama, o toque, né? Toque, palpação da mama e da axila, como disse, uma semana depois do período menstrual, né? Vem o período menstrual uma semana depois. São as mulheres que estão em menopausa, então, que escolham um dia do mês, não é, para fazerem o seu autoexame. Porque, como eu disse, quem faz o primeiro diagnóstico do cancro da mama é a própria mulher. A mulher nota qualquer coisa que for, desde que seja normal. Porque se nós não fizermos o exame, nós nunca vamos descobrir nada. Nunca vamos descobrir que algo está anormal. Fazemos o exame, né, o autoexame, podemos estar diante do espelho, é fácil nós vermos assim diante do espelho o que está acontecendo com as nossas mamas. Qualquer coisa que estiver normal, vamos já correr para a unidade sanitária. Posto lá, nós vamos informar ao técnico de saúde, notei um nó, notei alguma coisa não está bem. Então aí, daí para frente, fica tudo nas mãos do técnico de saúde. Se nós não fizermos isso, vamos diagnosticar já muito tarde, quando a mama já está com um tamanho, porque aí já é visível, às vezes nem a própria mulher, é um amigo, é um familiar que vai notar que as coisas não estão bem. Mas temos que ser nós próprios já a fazer o primeiro diagnóstico. Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Saúde e Bem-Estar. Foi um enorme prazer trabalhar para si. Nós voltamos para a semana com mais um tema de saúde sugestivo para si. Até lá, fique bem.